Oi, é, eu só queria falar uma coisa antes do vídeo começar. Que não tem roteiro nem nada. É só que, poxa, 4.000 views. Tô acostumado com 30, 40, 50 e do nada 4.000 views. É, vocês são bizarros. Do nada surgiu fora do repente do céu, bati do bueiro e bum, começou a assistir o vídeo. Eu não sei se esse vídeo vai estar tão bom como os outros, né? Eu sempre fiquei pensando, meu Deus, 4.000 views. Agora eu vou ter que fazer um vídeo melhor. Mas eu só esfriei a cabeça e comecei a escrever como se fosse os outros. Bom, como eu já disse, a sequência pode demorar, porque eu estudo integral, eu não tenho tempo, meu fim de semana não tenho para descansar. E quando eu não tô descansando, eu tenho que fazer isso. Mas assim que eu puder, eu trarei. Então aproveite o vídeo. O outro lado não vem para nossa realidade de maneira fácil ou simples. Ele vem através de 5 elementos diferentes. Hoje iremos falar do elemento que é um dos favoritos de muita gente do universo do Ordem, morte. Tudo tem um começo e um fim. E o tempo leva todas as coisas. Nada que é levado pela morte pode voltar a ser o que era antes. O elemento que iremos falar hoje é o elemento mais famoso do RPG, eu posso dizer assim. O elemento que as pessoas mais gostam, pelo menos nos comentários dos meus vídeos, são os elementos que as pessoas mais pediram pra fazer. O elemento que tem a criatura mais impactante, a criatura que teve sua própria cinemática, a primeira que teve sua própria cinemática. Por mais que as pessoas gostem bastante desse elemento, já falei bastante a palavra elemento, eu posso dizer que nem todas sabem tudo sobre ela, nem todos sabem tudo sobre o que roda esse elemento. Eu gostei da ideia, como eu tinha antes de fazer esse vídeo, e eu queria dizer que eu não sou dono da verdade. Tudo que eu falar aqui eu pesquisei, eu vi no wiki e é o que eu interpretei. Não significa que é o que é a verdade. Eu posso estar enganado, eu posso ter errado. E, bom, bora falar sobre morte logo, vai. Morte foi apresentado no Segunda Floresta, sendo o segundo elemento apresentado no universo do Ordem. Não foi só simplesmente o vilão da temporada. Morte foi mais que vilão, Morte foi a temática da temporada. Nós tivemos lodo em toda parte, nós tivemos criaturas em toda parte e o melhor, nós tivemos Santo Berço. Santo Berço é todo um lugar, como a gente já sabe, todo um lugar de criaturas que eram pessoas que estão ligadas agora à morte. Os vídeos agora não são mais só pessoas simples, são criaturas conectadas a outras criaturas, são criaturas conectadas ao parasita de dimensões. Eles fazem parte de algo maior, eles fazem parte da morte agora. Bom, como eu disse, morte nessa temporada não é só um vilão. Morte nessa temporada é a temática inteira. Esse elemento está vinculado a muitas características, como espirais, repetições, lodo preto e distorção temporal, além de, como já foi dito, distorcer a percepção da existência do indivíduo ao seu agrado. As cores conectadas a esse elemento são preto e tons de cinza. Chegando na parte do vídeo onde eu falo que eu entendo sobre o elemento morte. Na minha opinião, o elemento morte não é só um elemento que tá ali pra completar os 5 elementos, até porque nenhum desses elementos são só pra completar, todos os elementos têm seu próprio significado. Mais do que um elemento, morte é o fim, morte é o tempo, morte é algo que não importa o quão forte o agente seja, não importa o quão forte o ocultista seja, não importa o quão forte seja a criatura, sempre, sempre vai chegar ao fim para todas as criaturas. Um parêntese, talvez não para as entidades, não sabemos disso ainda, como Kian, né, que talvez seja imortal, mas na minha opinião, Kian só atrasou o seu fim. Todos estão buscando as relíquias como no universo, né, para, né, acabar com ele. Mas vamos descobrir isso na parte 2 de Calamidade, não isso que eu vou retratar agora. Retomando a analogia do vídeo anterior sobre o livro, que caso você não tenha visto, eu falo sobre como os 4 elementos são a experiência de ler um livro. No caso, os 2 elementos que eu falei foi sangue, seria as emoções que você sente nesse livro, conhecimento seria o que você entende nesse livro, e morte seria o tempo que você leva lendo esse livro. Morte, como já foi dito, define como as coisas terminam, define o rumo das coisas, o tempo das coisas. Morte não é o elemento favorito de muita gente à toa. Morte é poderoso, morte é magnífico, morte é o tempo. Todos os rituais de mortes vistos até agora, pelo menos boa parte deles, envolve distorção do tempo. Não seria outra coisa, né? Já que, pelo que tudo a gente viu agora, morte envolve o tempo. Os componentes para fazer esses rituais são cinzas humanas ou cinzas de animais. Bom, precisamos de coisas mortas para fazer rituais de morte. Exemplos: ritual de envelhecimento localizado ou só ritual de cicatrização. Um ritual que precisa de componentes de morte, claro, onde se aplica numa ferida localizada e o tempo é distorcido em volta dessa ferida, passando mais rápido assim cicatrizando e curando. Usuário conhecido, Dante. Exemplo 2 é, na minha opinião, o ritual mais famoso de morte, ou se não um dos mais poderosos, o que as pessoas mais gostam de morte, que é o ritual também usado pelo agente Dante, que é decadência.
Decadência é um ritual de morte e de sangue, cobrindo todo o corpo do seu alvo rapidamente com uma névoa escura. Aos poucos segundos que a vítima é exposta a essa névoa, ela aparenta contrair um tipo de doença super forte e rápida. A vítima começa a ficar um pouco escura, magra e enrugada, enquanto crescem várias úlceras e bolhas em várias partes do seu corpo, que aos poucos vão aumentando e estourando, largando um líquido fedido e nojento no lugar da explosão. Ela começa a ficar cada vez mais nauseada e fraca, enquanto esses atributos começam a aumentar cada vez mais rápido, vomitando alimento, sangue e órgãos. No final, a pessoa começa a murchar e praticamente se decompor, raramente deixando rastros. Chegamos na melhor parte do vídeo, criaturas. As criaturas de morte têm características bem visuais parecidas, tendo muitos lodo preto em volta, seu corpo sendo composto por esqueletos e coisas mortas. Criaturas de morte possuem um comportamento hostil, em sua maioria bem agressiva, se movimentando inconstante, muitas vezes sendo rápido, muitas vezes sendo devagar, no caso acelerando e indo muito rápido em questão de segundos, em questão de movimento. Temos muitas criaturas clássicas classificadas nesse elemento. Podemos dar alguns exemplos. Temos o Carniçal da Esfinge. É como se um mar de lodo preto estivesse na frente de vocês. E de repente, uma enorme mão esqueletal surge, como se estivesse invadindo a realidade, através de uma fenda apodrecida dentro desse lodo. E começando a se levantar, uma criatura colossal começa a se arrastar para fora. Uma criatura muito maior do que qualquer outra que vocês já viram antes. Que pariu. Com mais de 5 metros de altura. Caralho. Ela tem uma cabeça quase alcançando o teto da mansão. O corpo parece o esqueleto de uma enorme fera quadrúpede, com 2 enormes asas destruídas, que lembram asas de morcego. Eu vou colocar ela aqui. Na base do pescoço, vocês veem inúmeros crânios, formando uma espécie de colar macabro, levando a uma estrutura meio esquelética, com o formato de uma nemés, as coroas que eram usadas pelos faraós, com detalhes em roxo. E no rosto demoníaco dessa criatura, tem dentes pontudos, um enorme chifre que lembra uma barba longa e trançada saindo do queixo, e o outro em formato mais curvado, semelhante a uma serpente, saindo da testa. Temos o clássico Existido de Morte. Pelada, toda cinza, cheia de tatuagens de texto nela. Só que as tatuagens de texto não parecem uma organização aleatória, igual às outras. Elas parecem ter um formato em espiral ao redor do corpo delas. O rosto dela, ao invés de ser um rosto humano ressecado, tem um formato esqueletal, com o lodo preto vazando dos olhos, constantemente, como lágrimas escorrendo pelo corpo. Temos 2 criaturas que eu queria comentar rapidamente. É o Carniçal, que foi o primeiro boss da campanha de fato, o primeiro boss lutável da campanha de fato. Uma criatura majestosa, bela e até parecia ser inteligente. Uma das melhores lutas da campanha foi claramente contra o Carniçal. Podemos dizer que o Carniçal, ele não foi uma luta que entregou mecânicas incríveis, como uma luta contra o Carniçal da Esfinge, né, por exemplo, que tinha mecânica de derrubar e tudo mais. Mas sim uma luta que foi bastante imersa, uma luta com um contexto bastante interessante, uma luta com uma imersão, como eu já disse, imerso, né? Uma imersão fora do comum. Quem conseguiu ficar imerso, que foram poucos, eu acho que não conseguiram ficar imersos nessa batalha, conseguiu sentir a pressão, conseguiu sentir o quão difícil foi lutar contra aquilo, o quão aterrorizante foi aquela criatura. A gente tinha passado por aranhas gigantes, tinha passado por uma louca de cabelo gigantesco que matava todo mundo, e a gente chega numa criatura que anda, que olha, que parece ser orgulhosa, a gente chega numa criatura que... Mano, olha o clipe aí. Vocês ouvem de trás de vocês Vai começar. sons de madeira. E de repente, de trás da porta e da estante, vocês escutam uma grande batida. A estante cai com tudo no chão junto com a porta. E no meio da névoa, vocês veem uma silhueta preta, masculina, magra e bem muscular, caminhando lentamente. Quando o rosto se revela, vocês veem que o que é na cara dele é só uma caveira do que restou de uma caveira humana podre nos últimos estágios de decomposição. Ela é podre, é amarronzada, ela é repulsiva. Ele tem no crânio, no meio da testa, o símbolo vermelho brilhando. Vocês veem ele caminhando elegantemente. Ele parece ter até uma arrogância no caminhar dele. Como se nessa sala só tivessem vermes perante o que ele é. O olhar vazio dele é como se todo o sentimento de esperança que vocês já tiveram alguma vez na vida
acabou de desaparecer. Vocês vão todos morrer. Vocês acabaram de encontrar a morte. Por último, eu queria comentar Vocês percebem dele, né? a movimentação das paredes da caverna, o lodo, os tentáculos se movendo. O Santo Berço não estava com medo de vocês. Ele não estava fugindo. Ele estava mudando. A caverna toda parece rastejar para um certo local. Um espaço logo ao lado de vocês. Um espaço onde um corpo está deitado. O corpo que um dia pertenceu ao ferreiro. O lodo escorre para cima, subindo pelos dedos e entrando nas feridas de queimadura dos braços enormes dele, que começam a se mover, empurrando ele para cima. O lodo subindo pelas pernas flui para o interior da armadura, escoando por todas as frestas laterais do peitoral. Ele parece buscar alguma coisa dentro da armadura. E então, com uma enorme mão preta, ele remove a armadura, revelando o símbolo grande e vermelho brilhando no peito. O lodo sobe pelo pescoço, rasgando e puxando o que sobrou do rosto do ferreiro, revelando só o crânio exposto, ainda com as faixas pretas. O lodo rasteja, subindo pelo crânio, como lágrimas pretas invadindo os olhos vazios. É nesse momento que você tem certeza. O que está na frente de vocês não é o ferreiro. Vocês acabaram de invocar o Deus da Morte. Algo que eu queria comentar é que eu vejo muitas pessoas achando que o Deus da Morte, ele é a relíquia da morte, né? Mas eu não acho que seja isso, muito pelo contrário. O Deus da Morte, pra mim, ele seria a representação, ele seria a manifestação, como já foi dito no Diário do Arnaldo. Quando livre do portador, a relíquia de morte se manifesta de forma desconhecida, mas em seus redores sempre é formada uma civilização anacrônica, isolada, declarada como o mesmo nome, traduzido de inúmeras formas diferentes. O começo eterno, Santo Berço, início sagrado, princípio divino. As civilizações formam em torno de símbolos em espirais. Os símbolos parecem variar de um para outro, como se nenhum Santo Berço tivesse acertado a sua versão correta do símbolo até agora. Acho que o Deus da Morte seria a representação física de Santo Berço. Seria o parasita das dimensões, como já foi dito, né? Seria o que protege o lugar, seria o que é o Santo Berço vivo, seria o próprio Deus da Morte, seria o próprio parasita das dimensões. Foi isso, eu espero que você tenha gostado e novamente avisando que se demorar é porque, como eu falei, integral, principalmente agora que estou em época de fazer prova, isso está sendo insuportável. E o mais rápido que eu puder, eu trago o vídeo novo. Se quiser dar like, se você gostou, se quiser compartilhar, não sei, nunca pedi para compartilhar, eu acho, nesse canal. Mas façam o que você quiser, comentem, críticas, dúvidas, contrapontos, coisas que vocês não concordam, coisas para acrescentar mais, enfim. Comentem, interajam.